Olá, sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de português e literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu vou falar algumas coisas que você nunquíssima pode fazer na sua redação do Enem, na sua redação do Enseja e até de outros vestibulares, mas focando aqui hoje na redação do Enem, na redação do Enseja, que pertencem à mesma banca, como eu já te falei, lá o INEP e o Ministério da Educação envolvidos aí. Vamos lá. O tipo de texto é um texto dissertativo argumentativo, em que você vai falar a sua opinião sobre um determinado tema de relevância na sociedade. Se é um texto dissertativo argumentativo, não é uma narração, não é uma notícia, não é uma resenha. Lógico que em alguns momentos você pode narrar, você pode falar de uma notícia, você pode opinar sobre uma determinada obra de arte, mas tudo isso a serviço da dissertação, certo? Então, por favor, nunca faça esses outros tipos de texto. Você tem que lembrar também que é um texto em prosa, então, por favor, em hipótese alguma, faça uma poesia, por exemplo. Em hipótese alguma, faça desenhos na sua redação. Tome muito cuidado com isso. Uma outra coisa, não vá fazer, por favor, um texto tijolão. O que é o texto tijolão? É aquele com apenas um parágrafo. Porque se você fizer isso, você vai ser fortemente prejudicado ou prejudicada em coesão e em vários outros critérios, como coerência, tipo de texto e tema também. Questão das linhas. Ah, fiz 10 linhas, tá bom? Não, cara, não tá bom. Não é possível que com 10 linhas você vá ter uma nota satisfatória. Você, creio eu, lógico, você pode ter um texto excelente com 20 linhas e um texto horrível com 30 linhas, mas tenta escrever lá de 25 a 30, entre 20 e 25, alguma coisa assim. Uma outra coisa que você não vai fazer também é assinar o seu texto. Não assine o seu texto, mesmo que seja um nome fictício, mesmo que seja um pseudônimo. Por favor, não faça isso. Outra coisa, não vale desrespeitar os direitos humanos. Não proponha, por exemplo, pena de morte. Não diga que você mataria uma pessoa se fizesse isso. Já teve tema da redação do Enseja, por exemplo, que foi falando sobre o abuso de crianças e adolescentes. Aí teve gente defendendo que se fosse com meu filho eu matava. Cara, não faça isso, por favor. Eu já vi em redação do Enem, corrigindo uma vez, falando que deveria ser dada a pena de morte a quem bebesse e dirigisse. Quem sabe uma proposta para mudar as leis do país? Sim, mas não é legal você fazer isso, certo? Tenta lá sempre agir em prol da educação, em prol da conscientização. Lógico que você não vai falar apenas em conscientizar, mas tenta agir mais ou menos nesse sentido, um agente propositor de mudanças, correto? Outra coisa, não copie trechos dos textos de apoio. Não copie os textos de apoio. Se você copiar, você vai acabar zerando a sua redação. Mesmo a paráfrase, quando você reescreve os textos de apoio, é válida. Lógico que você não vai conseguir tirar uma nota das melhores com isso, mas tem que ter lá a sua ideia, correto? Uma outra coisa, não pode ter parte desvinculada do texto. Por exemplo, aquele ano que o cidadão colocou a receita de miojo, aquele ano que o cidadão colocou o hino do Palmeiras. Tenho certeza de que você não vai fazer isso na sua redação. Já vi muita gente apelando na redação, por exemplo, para ganhar uma nota boa, a pessoa botando cabeçalho, colocando a data. Não é para colocar nada disso. É um texto dissertativo, argumentativo, em que você vai opinar. Você pode colocar título, certo? O título é opcional, mas você pode colocar título e depois seguir adiante com aquela estrutura que você já conhece, aquela estrutura que eu já falei aqui no canal. Tem uma playlist sobre o Enseja, tem playlist sobre o Enem, sobre a UERJ, sobre vários vestibulares aqui do Brasil, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.